certo? Não fica pública para todo mundo. Só quem eu mandar o link vai poder assistir essa aula quantas vezes você quiser. Que é muito melhor do que eu ficar armazenando o arquivo na nuvem ocupando espaço, né? Então deixa lá, fica lá no YouTube para sempre, mas só vocês com o link que vão ter acesso, tá bom? Então, como todo mundo sabe, porcentagem é esse símbolo aqui, ó. Percentual, porcentagem. Se eu tenho 5%, isso é o quê? 5 sobre 100. Se eu tenho o próprio 100%, isso é o quê? 100 sobre 100. Que dá para dividir, né? Que é 1. A gente pode simbolizar o todo por 1, que é 100%. Ok? Aí você, por exemplo, tem um quarto. Um quarto da pizza. O cara comeu um quarto da pizza. Ele comeu 25%. Né? Imagine que a pizza... É sábado, dia de pizza, né? A pizza tem 8 fatias. Eu digo assim, ó. A Raquel comeu um quarto da pizza. Um quarto da pizza. Tem como eu descobrir quantos pedaços ela comeu? Uma porcentagem aí. Ora, lembra? Tem como eu descobrir? Você sabe, um quarto é 25%. Né? Ou seja, você vai tirar 25% de 8, né? E seria quantos pedaços? Um quarto de 8. 8 sobre 4. Que é quanto? 2. Ela só comeu 2 pedaços da pizza. Certo? Então, a gente pode representar a porcentagem dessa forma, dessa maneira. Que aqui tem muitas questões aí no material da gente que eu coloquei. Importantíssimo. É a questão de aumento. Certo? Josi, lá dá. O Espírito Santo entrando com a gente aqui. O que tem muito do nosso material são as questões de aumento, né? Cadê a minha lousa? Questões de aumento, boa tarde. Aumento e desconto. Um assunto importantíssimo e até do nosso dia a dia, né? É uma coisa que a gente tem que saber da matemática financeira. Lembrando que aumento vai somar e desconto vai diminuir. Então imagine o seguinte, aí aqui é a melhor maneira da gente entender por exemplos. Eu vou ensinar duas maneiras de você calcular o aumento e também vai servir para o desconto. Você quem vai decidir qual é a melhor. Imagine aí que a gente tem duas situações aqui, ó. Primeiro, um relógio que custa R$ 70. Teve um aumento de 20%. Um aumento de 20%. Bom, qual o valor desse relógio atualmente? Qual o novo valor do relógio? E aí, pessoal, tá tremendo? Você tá usando o celular? O Joel, notebook? Pode ser alguma coisa no notebook. Aqui. Tá ok, eu também tô olhando aqui pra tela também, tá... Só tem um negócio aqui de parar pra apresentação, né? Pronto. Então, ó, sofreu o quê? O 20% de aumento. Qual o novo valor? Certo? O que é que eu faço? Vou ensinar de você fazer duas formas. Você pode fazer a seguinte, ó. Ensinar duas formas. Você pode calcular a porcentagem. 20% de 70. Não é o valor que vai ter aumento? 20%. Quanto é que vai dar 20% de 70? Isso é o quê? 20 vezes 70 sobre 100. Só que eu posso cancelar os zeros, ó. Esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Vai dar o quê? 2 vezes 14. 2 vezes 7. Perdão. E 2 vezes 7 é quanto? 14. O que é o 14? É o nosso aumento.
Ou seja, quanto é que vai ser o relógio? 70 mais 14, né? R$ 84. Ok? Ou você pode fazer o seguinte, ó, que é a maneira como eu faço, tá? Pondo as questões nos vídeos que eu deve ter visto. Ou você vai fazer tudo de uma vez só. Como é que fica? R$ 70 mais, tudo na mesma linha, 20% de 70. Tá bom? Mesmo esquema. Repete 70 mais 20 vezes 70 sobre o 100. Cancela esse zero, né, com esse, é porque é uma multiplicação, você pode fazer isso, e esse zero com esse zero. Então fica 70 mais 2 vezes 7. 70 mais 14, de fato dá o 84. Ok? Tá certo? Beleza? Agora vamos pegar a mesma situação, o mesmo problema, vamos ver uma outra forma. Exemplo 2, né? Mesmo relógio. Exemplo. Coloquei um relógio. Lembrando que aqui vai ter o link, né? Vai ficar salvo. Relógio. Ele custa 70. R$ 70. Teve. Teve dois aumentos, tá bom? O professor aumentou. Teve dois aumentos, sim. Um de 10% e outro de 15%. Eu vou perguntar qual o valor desse relógio atualmente, né? Boa tarde, Milene. Aí, qual o novo valor? Qual o novo valor? Depois daqui nós vamos para as questões, tá bom? Esse também tem uma forma para ensinar para vocês. A nossa mente e o nosso dia a dia, a gente querer resolver as coisas rápido, você vai querer fazer o quê? Somar 10 mais 15 e calcular os 25% sobre 70. Vai dar certo? Tá certo isso? Vai sofrer dois aumentos, então eu vou somar as duas taxas, né? As taxas são os valores em porcentagem, 10 mais 15, 25. Aí eu calculo 25% de 70. Tá certo isso? Participe aí rapidinho, pessoal. Tá sendo gravado, viu? Beleza, tá gravado. Não, eu tenho que respeitar, Raquel, exatamente cada aumento. Então eu tenho que primeiro calcular o primeiro aumento e depois calcular o segundo aumento. Tá certo? Eu vou ensinar aqui você a fazer isso aqui de duas formas diferentes. Ó. Dá errado. Vai dar errado. Por que dá errado, Joel? Porque você não está respeitando o primeiro aumento. É uma coisa devagar, entendeu? Porque esses 15% vai ser sobre o aumento que teve, 10%. Quando você calculou os 10 mais o 15, você desprezou o primeiro aumento. Porque o outro 15% já cai sobre o novo valor. Tá entendendo? O valor que vai ser com 10% de 70, né? Então, primeiro, o que, é que você faz? 70 mais 10% de 70, né? Vai dar R$ 7, né não? Fica 70 mais os 70 vezes 10, ou 10 vezes 70, a ordem desses fatores não altera o resultado, sobre 100. Cancela? Zero, zero, zero. Vai ficar o quê? Ó? 70 mais 7. Opa, tá certo. Deixa eu voltar aqui. Ó. Deixa eu só aceitar a pessoa que tá entrando agora. Maculada. Boa tarde. Ó, primeiro aumento não foi 10% de 70? Então é R$ 70 mais 10% de 70. Você repete o 70. Você vai calcular essa porcentagem aqui, ó. Isso é o quê? 10 vezes 70 sobre 100.
Quanto é 10 vezes 70? Você basta acrescentar o zero. Então fica 70 mais 700 sobre 100. Tá certo? Ora, eu posso cancelar esse zero com esse zero e esse com esse. Fica 70 mais 7, que é 77 reais. Cadê? Imaculada deu certo não? Caiu a internet? Aí vamos continuar. Só que agora, esse valor vai sofrer um outro aumento de quanto? 15%. Então é a segunda situação. Segunda situação. O que é que eu vou fazer? O que é que vai sofrer o aumento? Os 77 reais. De quanto? 15%. 15% de 77. Ou seja, você vai ter 77 mais. Aí você vai fazer, ó. 15 vezes 77 e vai dividir por 100, tá bom? Então fica o quê? 77 mais. Isso, pessoal, chama-se aumentos sucessivos, tá bom? 15 vezes 77, você vai encontrar 1.155. 1.155 sobre 100. Quando você divide por 100, a vírgula vai dar duas casas para a minha esquerda aqui do vídeo, tá bom? Então fica 77. 77. Travando, né? 77 mais R$11,55, né? E vai dar quanto? 88,55. Esse vai ser o novo valor do relógio. Tá bom? Você erraria. Você erraria. Se você fosse fazer os 25%, vamos ver lá. Ó. 70 mais 10 mais 15, né? 25%. 70. Ficava o quê? 70 mais. Aí você fazia 25 vezes 70 sobre 100. Tem que dar essa conta aí, ó. Vou ter que dar essa conta aí. 25 vezes 70 vezes 70. Fosse dividido por 100 aqui, ó. 17,5. Ficaria 70 mais 17,5. Ia dar 87,5. Não é a mesma coisa. E o cara que está elaborando a questão, ele vai colocar isso na banca. Ele vai colocar isso no gabarito. Para você achar que era desse jeito. Mas não é, tá certo? Ok? Eu vou estar calado após o almoço, né? Bem atenção hoje, né? Tô gostando assim, viu? Mas participem, viu? Certo. Você também pode usar a fórmula dos aumentos sucessivos, ó, e também vai valer para o desconto. A fórmula. Se você não quiser dessa forma. Você pode fazer o seguinte, ó. Não era 70? E multiplica 1 mais a primeira taxa. E multiplica 1 mais a segunda taxa. Tá certo? A primeira taxa era 10%, né? Você fazia isso, ó. 70 multiplica 1 mais 10%, né? E olha a ordem sempre importa, tá bom? E depois vai multiplicar aqui o quê? 1 mais 15%. É uma formulazinha, tá bom? Você pode utilizar ela. Então, quando você fizer isso aí, ó, ficava 1 mais 10% é quanto? É 0,1, né? E multiplica 1 mais 15% é 0,15. Certo? Então ficava 70, que multiplica 1,1 vezes 1,15. Tá certo? Isso aqui é uma dedução da fórmula que a gente estava fazendo lá em cima. Aí quando você multiplicar esses valores, 70 vezes 1,1 vezes 1,15, você vai achar 88,55, né? O valor que a gente tinha lá. 88,55, tá bom? Existe essa fórmula. Professor, eu não gosto muito de mostrar essa fórmula porque as pessoas se atrapalham com essa questão de multiplicar com vírgula, tá bom? Eu prefiro fazer a parte mesmo ela, como a gente fez aqui, ó. Que você encontra o valor. É rápido, né? Não demora muito não. Porque quando você multiplica assim usando essa fórmula, você vai trabalhar muito com vírgula. Você, na hora da prova, 70 vezes 1,1. Aí o resultado, multiplicar por 1,15.
é tendência a gente se atrapalhar, tá bom? E vamos que vamos. Beleza aí? Vamos para a primeira questão da nossa lista. Quem falou comigo já tá com TD, né? Mandei do privado, mandei acho que quarta-feira, né? Todas as questões estão aqui, tá bom? Aí depois a gente volta para falar sobre juros simples. Aí vamos para a geometria. Uma mesa cujo preço era de R$ 220 teve dois aumentos sucessivos, de 15% e 20%, respectivamente. Respectivamente nessa ordem. Em seguida, o valor resultante teve um desconto de 10%. Quer saber o preço final dessa mesa? Aí eu te pergunto, você vai somar 15 mais 20? Não, você vai fazer cada um individual. E no final faz o desconto de 10%. Então bora lá. Primeiro, 220 mais 15% de 220, certo? Fica igual a 220 mais 15, que vai multiplicar o 220, dividido por 100. Isso foi o primeiro valor de 15%. Então fica 220 mais os 15%. Se você multiplicar 220 por 15, dá 3.300. Dá igual a 220 vezes 15, né? 3.300, exatamente. 3.300. Como tem dois zeros em cima e tem dois zeros embaixo, eu posso cancelar. Fica 33 dividido para 1. Então você vai ter 220 mais 33, que dá 253. O novo valor agora ficou R$ 253. Só que vai ter o quê? Um outro aumento. É Brasil. 20%. Ó. O que é que você vai fazer? 253 mais... Foi quanto? 20%, né? 20% de 253. Ou seja, você vai ter 253 mais 20 que multiplica 253 sobre o 100. Ou seja, 253 mais 20 vezes 253, você vai ter 5.060. 5.060 sobre 100, tá bom? A vírgula vai dar duas casas para a esquerda. Então você vai ter R$ 253 mais R$ 50,60. E vai dar quanto? Ó? 303,60. Só que acontece no final, teve um desconto de 10%. Oi? Quando você tem uma potência de 10, por exemplo, se eu tenho 2 sobre 10, a vírgula dá uma casa para a esquerda, 0,2. Se eu tiver 100, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda, então dá 0,02. Na situação aqui, nós temos 5.060, né? Ó, 5.060. Essa vírgula aqui, 5.060 sobre 100. Dá para cancelar esse zero com esse zero, no final a vírgula vai dar só uma casa, ela vem para cá. Ó. Dividiu por 10, 50,6. Beleza? Joel. Joel. Na terceira situação, teve um desconto de 10%. Então, você vai ter 303,60 menos desconto, 10% desse valor. 303,60, né? 303,60. Olha comigo aqui, ó. Você vai repetir o 303,60 menos, ó. A vírgula vai dar uma casa para cá, ó. Dá para cancelar esse zero com esse zero, fica um décimo, né? Um décimo de 303,6. A vírgula anda uma casa para a esquerda, né? Nem precisa mais daquele zero ali, não. Então fica 303,60 menos R$ 30,36. Aí você vai fazer essa continha aí, ó. Vamos ter até a nossa resposta final. 303,60 menos R$ 30,36.
Aqui é 0, pede emprestado. Fica 5. Fica 10. 10 menos 6, 4. 5 menos 3, 24. Desce o 3. 30 menos 3, 27. A vírgula só desce aqui, ó. Ou seja, R$ 273,24, né? Acho que é o item A. É. Beleza, Joel? Deu para entender porque que a vírgula foi para a esquerda? Certo? É assim mesmo. Assim como eu no português, eu apoio bastante, viu? Quando eu vou lá começar ali, complemento nominal, adjunto adverbial, né? Um dia desse eu fui descobrir o que era concreto e o que era abstrato, oficialmente. Mas é estudando, é tendo contato que fica mais claro, tá bom? Principalmente essa parte da matemática básica, é onde o bicho pega, né? Essas questões iniciais eu peguei um pouco pesado, tá bom? Eu coloquei umas questões mais brabas, certo? Vamos explicar o que é juros, né? Um assunto importantíssimo e a nível de concurso é a parte de o item A. Item A. Nós temos uma coisa linda e maravilhosa na nossa vida, né? Os juros. Só que aqui nós vamos trabalhar com juros básicos, que é o juros simples. O que lasca a vida das pessoas, que é o juros composto, nós não vamos ver, tá bom? Até porque alguns concursos, por exemplo, da Banca Cetred, ele cobra das provas de conhecimentos gerais mais os juros simples, ok? No próximo módulo eu vou colocar os juros compostos, mas não hoje, tá ok? A gente vai trabalhar mais o foco no juros simples. A gente utiliza essa fórmula aqui, ó, J igual a C vezes I vezes o T. O que é isso, professor? J é os juros, né? O C é o capital, que é o capital, é o dinheiro, é o valor. O I é a taxa, a porcentagemzinha que aparece nas questões. Isso é a taxa. E T é o tempo. Meses, ano, bimestre, semestre, tá bom? A taxa e o tempo tem que estar iguais. Se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está anual, o tempo tem que estar no anos, né? 12 anos, 5 anos. Vice-versa, tá certo? Então, você tem que observar isso. Eles têm que estar no mesmo padrão, na mesma unidade. Depois disso, pessoal, nós temos o montante. O que é o montante? Ele dá essa ideia de tudo. É o valor final. É o que você vai cobrar. Né? Você vai cobrar o teu lucro, né? O preço de venda mais o preço de custo. O montante é o quê? É os juros mais o capital. É o que você está cobrando de juros mais o valor que você utilizou para ter os juros. Aí nós damos o nome de montante, tá certo? Fique atento para você identificar o que é montante na questão. Vamos voltar lá na questão número 2, né? Uma geladeira é vendida à vista por R$ 2.000 ou em duas parcelas. Sendo a primeira paga com uma entrada de R$ 400 e a segunda 2 meses após o valor da compra. O valor, 2 meses, né? Após no valor de 1.760. Qual a taxa mensal de juros simples? Questão linda, maravilhosa, né? Uma questão bonita. Eu tenho como descobrir o montante? Vamos participar. Tem como eu descobrir o montante? Tem. Como é que eu descubro o montante? Como é que eu descubro o montante? Vou mandar o link aqui, ó. Estão pedindo. Eita, ela gaguejou. Ela viu que ela já estava errada. E aí, vamos lá, pessoal. Qual vai ser o montante aí? Isso, o montante é tudo que ele paga, né? O nosso montante vai ser o quê? O que ele vai pagar de entrada mais o valor. O montante vai ser o 400 mais o 1.760. Informação do texto, ó.
Ele pagou 400 na entrada e pagou 1.760. Ele acabou pagando com juros, não, pessoal? De qualquer forma, nesse negócio de parcelar, dá quanto aí? 2.160. Só que ele está perguntando o quê? Qual a taxa mensal de juros? O que você vai fazer agora? Você lembra da fórmula do montante? É juros mais capital. Quanto é o nosso montante aqui? Então, 2.160 vai ser igual aos juros mais o capital. O capital foi quanto aí que ele pagou? Quanto é para ser o quanto? O capital é o valor da geladeira. Que é quanto? Tá barata essa geladeira. Passa por outro membro. Isso. O juro sozinho foi 160. 160 é igual aos juros. Certo? Vou colocar aqui. Judy Glade, você chegou atrasada na aula. Como é que pode? Deixa eu mandar aqui pra vocês. Tá certo, é assim mesmo. Olha, depois você vai pegar essa questão do vídeo, tá bom? 160 é os juros, mas como é que é a fórmula dos juros, pessoal? Do juros simples, né? Os juros, ele é o capital vezes isso, CIT. Oi? Não entendi. Ah, sim. Zero aqui. Obrigado. Os juros, ó. Eu tô na segunda. Ó. Ou seja, capital vezes a taxa vezes o tempo é para ser 160. Né? Colocando na ordem direta. Quanto é o capital? É o valor da geladeira, 2.000. Ele quer saber a taxa. Deixa ela quieta aqui. O tempo. Quanto é que foi o tempo? Ó? 2 meses. 2 meses é tempo, pessoal? É ou não é? É. Vezes 2. Que é igual a 160. Ou seja, quando você multiplicar 2.000 vezes I vezes 2, dá o quê? 4.000 I. Que é a taxa, né? Que é igual a 160. Tá multiplicando, passa dividindo. Você vai ter 160 sobre 4.000. Ok? Dá para simplificar tudo por quanto aí, ó? Dá para simplificar tudo por quanto? Dá para simplificar tudo por 60. Tá bom? 160. Esqueci isso aqui. Por 160. Quando você simplificar tudo por 160, o I vai ser o quê? 1 sobre 25. Mas, professor, o senhor falou que para ter a porcentagem tem que aparecer um 100 embaixo. Beleza. Tem algum número que eu possa multiplicar esses valores para aparecer o 100 embaixo? Tem. O 4, né? Alguém falou aí bem baixinho. O 4. Ora, 4 vezes 1 é 4. 25 vezes 4 é 100. O que é 4 sobre 100? É 4%. Então, essa brincadeira todinha foi para descobrir que a geladeira teve um aumento de 4% apenas. Certo? É. É o juro simples, viu? O juro composto ele é mais prejudicial à saúde mental. Vai envolver potenciação e as potenciações bem grandes. Mas as questões vêm um pouquinho mais fáceis, que elas aqui, né? Manda seu e-mail. Tá fazendo entrar. As questões de juros compostos, ele pelo menos ajuda, ele dá uma aproximação na questão para os valores, que eles são tão altos, tá bom? É por isso que talvez nessa prova ele não coloque juros compostos, porque senão ele ia cobrar muito e seria pesado as questões. Tá certo? Questão de juros simples você tem que saber. É por isso que tem muitas questões de juros simples nessa nossa lista aí hoje. Aqui mais uma. E aqui é o estilo de como é que vem a questão. Ele não te pergunta, calcule os juros compostos de um capital de R$2.000, cuja taxa é 3%, e o tempo é 2 anos. Não, ele quer mais, ele quer que você abranja mais isso na sua mente. Olha essa questão. Aplicando todo o meu dinheiro com a taxa de juros simples de 4% ao mês, terei o dobro do valor em.
Aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, o que é o dobro do valor? O que é que vai ser o dobro do valor? Duas vezes o quê? Que valor? Pois é, você, quem tem que saber é você. Hã? Pode. É. Mas aqui nós vamos usar a linguagem dessa matemática financeira. O valor é o capital, né? É o valor que ele está aplicando? É o capital. Mas o que seria dobrar o capital? Seria no final o quê? Isso. No final ele vai dobrar o valor, ele vai dobrar o valor que ele tem, é o que? É o montante. Então o montante vai ser igual a duas vezes o capital. Aí vamos nós. Pela informação do texto, ó, bem aqui, aplicando todo o meu dinheiro com a taxa de juros, terei o dobro do valor, né? Ó. Isso aqui que ele está falando que ele vai duplicar é o que? O montante. O montante tem que ser o dobro do capital. Duas vezes o C. Aí vamos nós. O que é o montante? Como é que é a fala do montante? Juros mais o capital é igual a 2C. Esse Czinho é igual a esse, então ele passa para outro mesmo, como se fosse uma equação, né? Os juros vai ser o quê? 2C menos... Oi. O montante é tudo, é o no final. Quando ele fala assim, terei o dobro do valor, ele está falando do montante, aqui ele está se referindo ao montante. É o resultado final, que é os juros mais o capital, né? Como ele falou, o dobro do capital, duas vezes o C. Só que o montante é os juros mais o capital. Esse Czinho é igual a esse, como se fosse uma equação, né? Ele passa subtraindo. Então, juros vai ser igual a capital. Só que ele quer também descobrir de novo agora o tempo, né? Qual é a fórmula do juros simples? É o quê? É o CIT, né? Capital vezes taxa vezes o tempo. Lembra do CID, governador? É o CIT. Pessoal, isso aqui é uma explicação. Esse C é igual a esse? Eles são iguais? Sim ou não? Eita, menino, sabadão da... Então eu posso simplificar. Vai dar 1, né? I vezes T é igual a 1. Quando você divide duas coisas iguais, dá 1. Quando você simplifica duas coisas iguais, dá 1. Quanto é que é a taxa? 4%. Ou seja, 4 sobre 100 vezes o T é igual a 1. Ora, eu faço o meu pelos extremos. Ó. Fica 4T sobre 100 igual a 1. Eu multiplico por usado. 4T é igual a 100. Só que o tempo vai ser o quê? 100 dividido para 4. Que é quanto, pessoal? 25. Aí eu deixo com vocês. Tem essa resposta aí? Tem? 25, 25. Tem aí? Tem, quem estava querendo entrar agora? Tem não? Certeza? Tem ou não tem? Isso, olha as respostas, tá tudo em anos. Isso aqui é o quê? 25 meses. E 25 meses é o quê, meu povo? Em anos. Item A. Porque a gente se desespera, porque não tá do jeito que era pra sair a questão. Aí o cara ainda foi. Ó, a resposta ia sair em mês. Só que ele quer o tempo, né? Pode falar, Júlio. Ixi, Ó, pessoal, talvez vai cair aqui, tá bom? A segunda né? Passou. Ah, passou tão rápido assim. Acho que ele tá limitando muito tempo esse programa, né? Júlio, depois tu pega o gabarito, Júlio. Depois eu te mando o gabarito. Mano. Calma. Vai ficar salvo. Ó, eu vou mandar outro link, porque vai cair aqui, tá certo? Aí a gente já entra nesse link aqui pra não perder tempo. Daqui a 10 minutos. Na próxima questão eu já mando esse link. 25 meses, né? Eu vou entrar logo com a conta do Henrique, que não vai cair mesmo.
Questão 4. Fernanda emprestou 2.500 para o seu irmão. Se lascou. João Paulo, no regime capitalização simples. Que é isso? É os juros simples. Ele só colocou uma palavra nova, né? Há uma taxa de 3%, 6 meses. A questão agora é melhor, né? É só usar a fórmula. O capital é 2.500. Pode falar. Apareceu, né? 25 meses, é o que é um ano tem 12 meses. 25 meses é 2 anos e um mês, que é o item A. Sim, aí vamos lá. O capital é 2.500, a taxa é 3% e o tempo é 6 meses. Agora, olha a pergunta. Quanto João Paulo pagou para seu irmão? Fica atento a essa informação aí. Vamos fazer o cálculo. Os juros, né? Os juros vai ser o quê? Capital vezes taxa vezes o tempo. Quanto é o capital? 2.500 vezes a taxa. Lembra que tem que ficar o 100 embaixo. Vezes 6. Vezes o 6. 2.500, né? O que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho dois zeros aqui, tenho dois zeros aqui. Eu posso cancelar, porque é uma multiplicação. Cancela esse com esse. A minha conta vai ser 25 vezes 3 vezes 6. 25 vezes 3 dá quanto? 75. 75 vezes 6. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar, meu povo? 150 vezes 3, 450, né? 450. Aí a resposta é o item A. A resposta é o item A. É? Olha, eu posso enrolar você financeiramente, viu? Pessoal, quanto é que o irmão vai pagar? Ele vai pagar tudo. Isso, ele vai pagar o todo. Ele vai pegar os juros mais o capital. O montante. Juros mais o capital. Olha como o cara é sacana. Ele coloca lá o item A para você ser feliz. Ou não, né? Os juros é 450, mas ele vai ter que pagar também o que ele pegou emprestado, 2.000. Ele vai 2.500, né? 2.500. E dá quanto? 2.950. Que é o item C de Ceará, que foi uma tristeza ontem à noite. Meu povo, eu vou mandar o link pela conta do Ana Célia. Você tá chegando agora, eu vou mandar o outro link porque essa conexão vai cair, tá bom? Eu vou mandar lá no grupo, aí todo mundo entra pra gente continuar, tá bom? Vamos pra quinta questão do TD, tá certo? Eu vou mandar pela conta do Henrique, que as minhas contas são fracas. Demora só uma hora, né? Menos de uma hora, pelo que eu tô vendo. Certo? Já já a gente volta, tá bom? Entre lá no link. O 2. Pronto, todo mundo entrando aí, né? Deu certo?
Pronto, Milene, agora deu certo, né, Milene? É, vamos lá, né? Falta só uma pessoa entrar. Fechando 14. Oi, oi, oi. Não, talvez seja só a internet, Milene, mas aqui tava caindo não. O que aconteceu foi que a minha conta Google não é como a do professor Henrique, que é, acho que é uma conta paga, né? Aí ele tem mais tempo na aula online. O meu, quando bater 1 hora aqui, já vai dizendo que vai fechar, né? Eu entrei pela conta dele agora pra diminuir essa negócio, certo? Vamos nós, ó. A questão número 5, né? Rapaz, pessoal, o tempo hoje, eu acho que ele tá cruel, viu? Meu irmão, tá gravando. Alexandre. Não, eu uso um programa. Eu uso um programa aqui, a parte do computador mesmo. Olha, a quinta questão é uma TV que custava. Pronto, agora tem as 14 pessoas que estavam. Uma TV custava R$ 1.100. Ela teve um aumento de 20%. Mais tarde foi posta em promoção com um desconto também de 20%, tá bom? Pronto, Joel. Morreu. Ixi, agora aumentou, foi gente mesmo agora, viu? Ó, eu vou usar aquela forma dos aumentos, tá bom? Pra você ver de outra maneira. Eu tenho um valor, ele é 1.100. Ele quer saber quanto era vendido o produto na promoção. Eu tenho a primeira taxa, vou colocar a taxa 1 aqui, que é 20%. E eu tenho a taxa 2, que também é 20%. Só que aqui é um aumento. E aqui é o que? É um desconto. Desconto. Isso. A fórmula que nós vamos usar, que é a fórmula para que serve para aumentos e descontos sucessivos, é dessa forma. Você vai pegar o valor. No caso, o primeiro é um aumento, então vai ser 1 mais a taxa 1. E multiplica o desconto. Como é o desconto, vai ser 1 menos a taxa 2. Tá certo? Professor, se teve um outro aumento, aí você colocava 1 mais a terceira taxa. Se teve um quarto aumento, 1 mais a quarta taxa. Se teve um desconto, que seria o quinto, né? Seria 1 menos a taxa 5, né? Então vamos nós. Quanto é o valor? 1.100. Isso aqui eu estou ensinando também um outro método para você perceber como é que você dá para fazer de outra forma, tá bom? Aí seria 1 mais 20%, né? E multiplica por 1 menos 20%. A questão mencionou isso. Foram um aumento de 20% e um desconto de 20%. A primeira situação, pessoal, você vai ter 1.100. Ó, 20% é 0,2. Vai cancelar esse zero com esse zero. Fica 2 sobre 10. 2 sobre 10 é 0,2. Aí você tem 1 mais 0,2. E multiplica 1 menos 0,2 também, né? Aí, como eu digo para meus alunos, leva para o dinheiro que fica mais fácil. Quanto é R$ 1 mais 20 centavos? Isso, vozes. 1,2. 1,20. Quanto é R$ 1 menos 20 centavos? Entenderam porque não é a mesma coisa, né? Então você vai fazer essas contas agora. Como eu não sou besta, eu vou escrever na forma de fração. 1,2 é 12 sobre 10. 0,8 é 8 sobre 10. Cancela esse zero com esse zero. E esse zero com esse zero porque é a multiplicação. A nossa conta vai ser isso. Ó, 11 vezes 12 vezes 8. Tá certo? Vamos fazer esse aqui que é mais rápido. Quanto é 12 vezes 8? 96. Fica 11 vezes 96. Vamos fazer aqui, ó. 11 vezes 96. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 1 é 6 de novo. 9 vezes 1 é 9. E 9. A conta ficou fácil porque era 11, né? 6. 6 mais 9 é 15. Fica 1. Vem 1 para cá. 1 mais 9 é 10. Deu quanto? 1.056.
Beleza? A fórmula é bacana, a fórmula ajuda muito, porém, entretanto, todavia, cuidado com os números com vírgula, tá bom? Qual vai ser o valor final da televisão? O item é de elefante. Olha, e não é todo livro que tem essas fórmulas não, viu? Ó, essa fórmula aqui, você pode olhar aqui um livro de matemática do ensino médio, um livro de matemática aqui que eu tenho aqui, não vai ter essa fórmula não, viu, gente? Aproveita aí. É um bizu que eu tô dando pra vocês aí. Tá calma, minha jovem. Certo? Tava permitindo aqui a colega entrar. Podemos continuar? Você tá entendendo aí, Jude? Chegou mais tarde. Olha aí. Joia. Perdeu não. Vai ficar salvo, viu, Ana? Vai ficar salvo. E você, Jó, que já. Oi, pode falar. Certo. Joel, tá dando pra desenferrujar? Vixe, Maria. É, questão 6, ó, uma questãozinha também de juros simples, né? Você viu que as questões vieram com Gordigai de juros simples, né? Ó. Olha os números grandes e olha as respostas bem pequenininha, né? Ó. Uma pessoa fez uma aplicação, a aplicação vai ser o quê? O capital. Então, o capital, você já coloca os 50 mil, desliga o microfone. O tempo é 3 meses, está no texto, né? E verificou que seu capital havia subido 52.480. Tá certo? O capital subiu esse valor aí. Aí o que acontece, pessoal? Nessa situação? Pronto, já foi. O que acontece? Se o capital foi para 52.480, o que é o 52.480? O montante. A taxa ele não sabe. A gente sabe que o montante é 52.480. Isso. O montante ele sempre vai ser os juros mais o capital. Se fosse juros, ele dizia, os juros foi tal valor. Mas quando ele fala no final, o que é uma aplicação financeira? Existe. Aí eu gosto dessas coisas. Eu gosto dessas coisas, investimentos, né? Uma aplicação financeira é quando eu pego um valor e ele fica depositado no banco. É a tal da CDB, CDI, né? Que o Banco do Itaú tem o IT. O Nubank tem agora mensal, né? Só resgatando um mês depois. Então você colocou lá R$ 300. O IT, que é um banco digital, ele é diário, tá certo? O Nubank é mensal. Quando você vai fazer o saque, vai ser os R$ 300 mais o valor que teve o aumento, tá bom? É isso que ele fala em aplicação financeira. E no caso, isso. Pronto, tem gente aqui com o microfone aberto, eu estou silenciando. Então essa questão de aplicação sempre vai ser o montante, o valor que você está colocando mais os juros, tá bom? Para você entender rapidez do que é uma aplicação. Porque a questão também não colocou no edital aplicação financeira, né? Aí é conhecimento de investidor, conhecimento de outras pessoas, né? Mas não tenho besteira de falar isso não. Assim sendo, conclui que a taxa mensal dessa aplicação foi aproximadamente de. Você já entendeu que a aplicação é um montante final.
Então, montante vai ser os juros mais o capital. Quanto é o montante? R$ 52.480. Os juros nós vamos descobrir aqui, né? Os juros nós vamos descobrir. O capital é R$ 50.000. Olha como deu bom, né? Em 3 meses, 2.000 e pouco. Passa para outro membro. 52.480 menos 50.000 ponto. Isso é os juros. Quanto é 52.480 menos 50.000? 2.480. Isso foi só os juros em 3 meses. Aí você vem para a forma dos juros. Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, né? O que é que ele diz? Que o capital vezes a taxa vezes o tempo dá 2.480. Quanto era o capital? 50.000. Eita, professor, vai dar grande demais. A taxa é o que ele quer saber e o tempo são 3 meses, que é igual a 2.480. Certo? 2.480, né? O que é que eu faço aqui? Eu vou multiplicar os 50.000 pelo 3. Porque 2.480 não dá para dividir por 3, tá bom? Aí quanto é que vai dar? 150.000. 5 vezes 3 é 15, coloca o zero. 150.000 vezes a taxa é igual a 2.480. Tá multiplicando, passa a dividir. Então você vai ter 2.480 dividido por 150.000. O professor, ele coloca cálculos grandes assim? Coloca, tá certo? A maneira de você resolver isso aqui é simplificando. Para a gente ganhar tempo, eu acho que vai dar 16, pouco. 2.480, 150.000. Vai achar, ó, aproximadamente 0,0165 aqui, né? Beleza? Só que isso aqui a gente tem que multiplicar por 100 para ficar em porcentagem. Quando você pegar esse valor 0,0165 vezes 100, vai achar 16, aproximadamente, né? 16,5%. É o item B de bola. Certo? Dependendo do elaborador, ele coloca números grandes, né? Porque ele vai tentar contextualizar a matemática com essa parte financeira que acaba sendo valores elevados, né? Ele não vai pegar uma coisa simples, não, como aquele empréstimo do irmão, né? Que era menor a taxa. Mas aí vai depender do elaborador da questão, tá bom? Certo? Beleza? Mas diga aí a parte que você não entendeu, Jó. 1,65, isso. 1,65, né? Mas é uma questão pesada, viu mesmo, essa aqui. E foi uma questão de conhecimentos gerais mesmo, viu? Eu considero a questão alta por conta dos valores, né? E a divisão aí, ó, 2.480 por 150.000. É uma questão de um nível um pouquinho elevado mesmo, essa daí. Agora você percebeu que o estilo das questões, ele gosta dessa questão de duplicar, né? Ó. Já a terceira questão que a gente vai ver é a mesma linha de raciocínio. Minha irmã fez uma excelente aplicação que duplica seu capital. É ótimo, né? Você deposita 1.000, volta com 2.000, né? É ótimo essa aplicação, eu concordo mesmo, é excelente. Em 6 meses, qual a taxa mensal de juros? Aí eu pergunto para vocês, duplicar o capital é os juros ou é o montante? É o montante, Alexandre. É o resultado final. O resultado final é os juros mais o capital. Se ela duplicou a aplicação financeira, né? Então quer dizer o quê? Que é o montante. Mesmo esquema. 2C vai ser igual ao montante, né? Escrever na ordem direta mesmo. Montante é 2 vezes o capital.
E o que é o montante? É os juros mais o capital, que é 2C. Os capitais vão ser iguais, né? O mesmo capital. O C passa subtraído. Então, os juros vai ser o quê? 2C menos C. Os juros vai ser igual ao capital. Como é que é a fórmula do juros simples, hein? Capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Que é igual a C. Como esse C é igual a esse C, eu vou ter o seguinte. I vezes T passa dividindo. É C sobre C. Pessoal, quando eu divido duas coisas iguais, dá 1, né? Tá bom? O que é que ele falou pra gente? Que o tempo vai ser quanto? 6 meses. Ele quer saber a taxa. 6 vezes T é igual a 1. Só, pessoal, que isso aqui fica o quê? Sobre 100, né? Na taxa, né? Por cento. Tá certo? Ele tá aqui e vai passar multiplicando. Então, você vai ter que 6 vezes T é igual a 1 vezes 100. Ou seja, 6T é igual a 100. O tempo vai ser 100 sobre 6. A questão era para ter colocado aproximadamente, né? Não colocou, é passível de anulação, só porque não tem essa palavra. 100 dividido para 6, porque vai dar quebrado. Ó. Se você multiplicar por 2, vai ultrapassar. 1 vezes 6 é 6. 10 menos 6 é 4. Desce o zero. 6 vezes 6, 36, né? Fica 6. Aí vai ficar nisso, né? Aproximadamente, né? 16, alguma coisa, né? Você colocaria um zero aqui, a vírgula daria 1 para cá, né? É 4, né? É verdade, perdão, viu? Obrigado, viu? É o tempo. Oi, minha amiga, perdão, viu? Isso, exatamente. Deixa eu corrigir, deixa eu apagar isso aqui tudo logo. Pronto. Vamos lá, de novo, né? Aqui também, né? Pronto, vamos voltar para cá. O I, que é o que ele quer saber, vezes o 6, né? Pela taxa já fica sobre 100. Que é igual a 1. Obrigado, viu? Fica 6i. O 100 vai multiplicar 1, fica 100. Ou seja, a taxa vai ser 100 sobre 6. Aí vamos nós, a divisão. 100 dividido para 6. 1 vezes 6 vem para cá 6, desce o 4, desce o 0. 6 vezes 6, 36. 4, vírgula, 0, agora foi, né? 6 vezes 6, 36. Vai restar 4. Vai ficar nesse limbo, né? 4, 4, 4, 4. Aproximadamente 16,6. Que é o item A. Só que uma questão dessa era para colocar o aproximadamente no texto, tá bom? Aproximadamente. Certo? Beleza? Obrigado pelas observações, viu? Oi, diga, Aurilene. Ah, tá certo. Ó, a questão mais simples de porcentagem. Essas duas últimas eu coloquei as mais simples, tá bom? Eu comecei mesmo pesado aí nas questões. Julieta recebe seu salário mensal e já separa 20% para investimento. Dá pra gente fazer por regra de 3, tá bom? Se sobra R$ 1.452,80 para as despesas da casa, qual o salário total na integral que Julieta recebe? Pessoal, 1.452,8 corresponde a quantos por cento? E aí, ficaria quanto tempo? R$ 1.452,80. É 80%. Perfeito. Perfeito. Regra de 3, né? Nós temos duas grandezas, dinheiro e a porcentagem.
1.452,8 corresponde a 80%. O salário integral corresponde a quantos por cento? Vou colocar em porcentagem. Tempo. Corresponde a x. Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos descobrir o valor de x. Ó. Fica 80 vezes x igual a 1.452,8 vezes 100. Aí, Joel, se eu dividindo a vírgula anda uma casa à esquerda, quando eu multiplico, a vírgula anda uma casa à direita. Como eu vou multiplicar por 100, vai andar duas casas. Então fica 1.452, foi uma, foi duas, né? Que número é esse? 145.280. Tá certo? O que é que eu posso fazer ainda? Cancelar esse zero com esse zero para diminuir minhas contas. Que fica o quê? 4, 5, 2, 8, 14.528 sobre 8, né? Tá multiplicando, passa dividindo. 14.528 dividido por 8. Vai dar, se eu não me engano, é o item B, 1816. A melhor maneira de resolver essa questão é regra de 3 mesmo, é mais tranquila. E a questão é você justamente pensar, raciocinar que isso aqui corresponde aos 80%, né? Tá bom? A questão? Ah, entendi. Júlio, sai dessa televisão, Júlio. Beleza. Não é, rapaz? Quase que eu ficava sabendo a senha do banco agora, ó. Aí eu já tava anotando aqui, ó, pra sacar o dinheiro. E a conversa bem baixinha, assim, só pode estar falando da vida dos outros. Brincando, viu? Cuidado. Ó, 1816. Vamos pra próxima. É bem tranquilo essas aqui que eu coloquei, tá certo? Bernardo acertou 27 questões da prova de legislação. Se o total era 30, a porcentagem de acertos de Bernardo foi de... Você tem duas grandezas, número de questões e a porcentagem. Ora, 30 questões corresponde ao todo, 100%. 27 corresponde a x. Tá beleza? O que é que eu faço? Meio pelos extremos. O 30 multiplica o x e o 27 multiplica o 100. Ou seja, 30x é igual a 2.700, né? Tá multiplicando 90%. Foi, eu vi aí, viu? 2.700 dividido por 30 vai achar 90%. Né? Item D. Pessoal, como... Pronto. O que é o todo, né? 30 questões. A prova não tem 30 questões? Isso corresponde ao total. O total em linguagem matemática aqui quer dizer o quê? 100%. Ele acertou 27. 27 corresponde ao valor desconhecido, x. Aí você faz cruzado. 30 vezes o x, 27 vezes o 100. 27 vezes o 100 é o quê? 2.700. O 30 multiplicando o x passa dividindo. Você pode fazer até isso aqui, ó. Cancelar esse zero com esse zero. Aí faz 270, né? 270 dividido para 3. Ora, 9 vezes 3 é 27. Resta o zero e esse zero vem para cá. 90%. Ok? Beleza, Joel? A próxima, enquanto você. Eu vou deixar a questão aqui enquanto eu vou pegar minha garrafa d'água, tá certo? Que eu esqueci ela no congelador. Olha, bem bonitinha a questão de juros aí pra vocês serem felizes, tá bom? Volto já. Vamos fazendo aí. Um minutinho. Oh, oh.
E aí, deu certo? Resolveram? A pessoa foi camarada, ele né, diz, ó, juros simples, né? E aí, fizeram? Qual o gabarito? Fazendo? Geralmente, eu prefiro estar arriscando, sabe? Eu mandei o material, vocês imprimam, aí vão resolvendo, vai vendo a resolução do vídeo, vai tentando, tá certo? Que isso ajuda muito. Bora lá? Ó, Carlos vendeu uma casa por 90 mil e aplicou todo o dinheiro que após 5 anos. Eita, menino, o cara não sacar esse dinheiro em 5 anos, hein? Olha só, gerou um montante de. Dobrou, não foi? 180 mil. Ele já disse que é um montante, ó. Qual foi a taxa anual de juros nessa aplicação? Você percebe que a taxa está em ano e o tempo está em ano, né? Tá tudo ok. Se ele dissesse a taxa mensal, você teria que transformar 5 anos para meses, tá bom? E vice-versa. Se ele falasse taxa mensal, aí você teria que fazer 5 vezes 12, né? Que é 60 meses. Tá certo? Perceba que está na mesma unidade, né? Mesma unidade de tempo aí, ano e ano. Vamos lá. Montante é 180 mil. Total X Show o prêmio, né? O que é o montante? É os juros mais o capital. 180 mil. Só que o capital ele já falou na questão, ó. 90 mil. Igual a 180 mil. O 90 mil vai passar para lá, ó. Se ele tá positivo, ele vai o quê? Negativo. 180 mil menos 90 mil. A aplicação foi boa, hein? 90 mil de juros. Só, pessoal, que ele quer saber a taxa. Ele já me deu o tempo. O que é os juros? Juros é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo, que é igual a 90 mil. Ora, graças a Deus que o capital é 90 mil também, né? Vai simplificar. Vezes a taxa, vezes o tempo. O tempo foi 5 anos. Igual a 90 mil. Dá para simplificar esse com esse, vai dar 1, né? Fica 5 e igual a 1. Tá multiplicando, passa dividindo. Fica 1 sobre 5. Vamos transformar em um 100 embaixo? Para aparecer o 100 embaixo, eu multiplico em cima e embaixo por quanto? Por que, professor? Eu sei que porcentagem tem que ter um 100 embaixo. Aí já vai sair a resposta. Né? Qual é o número que eu multiplicando por 5 dá 100? 20. Multiplico por 20 em cima e embaixo. Fica 20 sobre 100. Isso quer dizer o quê? 20%. Qual é o item? É de bola. Questão melhorzinha, né? Em relação às outras que a gente veio fazendo. Senhora. Hum. Não, porque ó, o montante é 180 mil e o capital não é 90 mil. Quando eu fiz 180 menos 90, dá 90 mil. A questão foi fácil, porque no caso aí a aplicação duplicou o dinheiro. Né? Essa aplicação duplicou o dinheiro. Né? O cara foi camarada com a estrutura da questão. Ele colocou números fáceis, né? Resumindo assim. Ó, bem facinho a questão de. Ah, oi, pode falar.
Isso, faça isso antes. Perfeito. Para ficar mais fácilzinho agora, uma bermuda com preço de R$ 120 tem o seu valor reajustado. Reajustado é o aumento ou é desconto? Hã? Oi? Por quê? Se baixar, você vai parcelar no número aí, viu? Ó, é a questão de aumento. O que você vai fazer, ó? Vamos usar a fórmula. Vai falar. É, olha aí, muito pequeno, né? Ó, vou usar a fórmula. Fica 1 mais 22%. Fica 120, que multiplica o quê, ó? A parênteses ainda, né? 1 mais. O que é 22 sobre 100? É 0,22. A vírgula anda duas casas. Ou seja, fica 120 que multiplica 1,22. Tá certo? Questão anterior, vou aqui em cima. Ah, tá bom. Eu estou usando a fórmula. Aquela fórmula. Você pega o valor. Aí, entre parênteses, você vai ter 1 mais a taxa. Né? No caso, a taxa aqui é 22%. Então, eu estou 120 que multiplica 1 mais 22%. 22 sobre 100, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Na primeira vez fica 2,2, na segunda fica 0,22. Porque tem um 100 embaixo, né? Tem dois zeros. Aí leva para o dinheiro. Quanto é R$ 1 mais 22 centavos? É 1,22. Então a nossa conta fica o seguinte, ó, 120 vezes 122, né, sobre 100. Dá para cancelar esse zero com esse zero. O que é que eu vou fazer? Vou fazer 12 vezes 122 e no final eu divido por 10, tá bom? Aí bora lá. Fazer bem aqui, ó, 122 vezes 12. Bora comigo. 2 vezes 2, 4. Muito bem, muito obrigado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora só repete, né? 2, 2 e 1. Você ficou quanto? 4 desce sozinho. 4 mais 2, 6. 4 e 1. 1.464. Né? Tá certo? Era 120 só, né? Sobre 10. Aí, Joel, a vírgula vai andar uma casa. É como se a vírgula tivesse aqui, ó. Quando tivesse o 10, ela vai vir para cá. Por isso que fica 146,4. É o novo preço, é o reajuste da bermuda, né? E de bola. Certo? 146,4 ou 40 é a mesma coisa. Repito, você pode usar essa fórmula ou você pode fazer por partes. Você faria o seguinte, você primeiro tira a porcentagem. Isso. Você primeiro poderia tirar a porcentagem, 120, 22%, né? Cancela esse zero. Com esse zero fica 12 vezes o 22 sobre 10. Tá bom? Você faria esse cálculo aí, ó, 12 vezes 22, tipo 10. 10 dá 26,40, né? Dá 264. Quando divide por 10, 26,4. Aí então você somaria mais o 120. 120 mais 26,4. E dá lá, ó, 146,4, né? Tá bom? Ou usa a fórmula. Essa fórmula, eu repito, a gente não acha tão fácil dos livros, tá bom? É uma dedução. Ou faz a parte, ou faz na mesma linha, fica a critério de vocês. Eu estou ensinando os 3 métodos, aí você que vai dizer qual é o melhor. Tá certo? Às vezes alguém se identifica com a fórmula, às vezes alguém identifica com o método direto. Agora,
Aumento e desconto. Certo? Ela vai servir para aumentos e para descontos. Ou para aumento e desconto. Ou para desconto e aumento. Certo? Serve para todas as variáveis aí, no caso. Em uma turma da faculdade, 8 alunos foram reprovados, o que representa 12,5% do número de alunos da turma. Quantos alunos há nessa turma? O que é que eu faço? Você tem duas grandezas, número de alunos e a porcentagem. 8 alunos corresponde a 12,5. Concorda comigo? Ele quer saber o total alunos. O total, pessoal, corresponde a que número da porcentagem? O total. Corresponde a que número? Corresponde a X, tá aparecendo, né? Uva boa, essa aqui que eu achei na geladeira. O que é que você faz? Meio pelos extremos, ó. 12,5 vezes o X é igual a 8 vezes 100. 12,5 vezes o X é igual a 800. O X está multiplicando, o que está multiplicando o X passa dividindo, então fica 800 sobre 12,5. Professor, eu odeio o número com vírgula, e agora? Vamos eliminar. Vamos eliminar. Eu vou multiplicar por 2, tá bom? Quando eu multiplicar por 2, olha o que é que vai acontecer. 800 vezes 2 é 1.600. Quanto é R$12,50 mais R$12,50? É 25. Né? É 25. Professor, se eu dobrar de novo, vai ficar sobre 50. Só que se eu multiplicar por 4, quanto é 25 vezes 4? 100. 1.600 vezes 4 é 6.400. Fica 6.400 sobre 100. Para cancelar 0 com 0, esse 0 com esse 0. A nossa resposta vai ser o quê? 64. Se a vírgula te atrapalha, elimine. Como é que a gente elimina? Ou multiplicando ou dividindo. Você vai observar por isso. O 2 já ajuda bastante. Né? Porque 50 centavos mais 50 centavos é R$1. Dupliquei, não foi? Aí você vai em busca do 100. Qual é o número que eu multiplicando embaixo? Pode dar um 100. Por que o 100, professor? Porque ele vai cancelar alguma coisa. No caso aqui, os zeros. Mas se você multiplicar embaixo, você também tem que multiplicar em cima. Não se esqueça disso, tá bom? Na fração. Beleza? Tá tudo bem aí, Josi e Joel? Melhorou? Se enferrujou, né? Amém. Obrigado, viu? Aqui tem gente fora do estado do Ceará, viu, Joel? A Josi, por exemplo, lá do Espírito Santo. Né? Capixaba. Pronto, vamos entrar na geometria. Oi? Oi, mulher. Você foi chegar atrasado, ó. Eu expliquei toda a teoria no início, não foi não? Mas tá salva, a aula tá salva. Ó, a parte de geometria eu vou explicar nas questões, tá bom? Porque já vai dar 5 horas, né? O tempo tá... Hoje eu acho que o dia tá muito acelerado, viu? Marcos fez uma encomenda de uma lousa com formato quadrado, com todos os seus lados e tamanhos iguais. Ele já falou o segredo do quadrado, né? O cara foi irmão. Ele foi parceiro, né? O quadrado tem todos os lados iguais. O quadrado tem todos os lados iguais, por definição. Tá aqui um quadrado. Se aqui é x... Opa, aqui não é quadradão. Pronto, agora melhorou. Se aqui é x, aqui também é x. Aqui também é x, aqui também é x. Os quatro lados são iguais. Os quatro ângulos internos de um quadrado também são iguais e formam um ângulo de 90 graus, tá bom? O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Ele falou que o perímetro é 960. Informação do texto. Qual o valor da área dessa lousa em metros quadrados? Aqui está em centímetros. O que é o perímetro é a soma dos lados. Quais são os lados do quadrado? O x aparece quantas vezes?
Então, 4x é igual a 960. Certo? X vai ser o quê? 960 dividido por 4. Dá quanto aí? 240. Só que isso está em centímetros. E lembrando que a área é x vezes x. Que é a mesma coisa de x ao quadrado. O que é que você tem que lembrar? Nós temos a unidade, ó, quilômetro. Unidade de distância, né? Quilômetro, hectômetro, o decâmetro, a unidade padrão, que é o metro. Lembra o passado. Depois, o decímetro. Depois, o centímetro. E qual é o último, hein? Milímetro. mm. Isso, mm. Ficou meio enganchado aqui. O cara tá aqui em centímetros. Ele vai ter que vir pro metro. Se ele vai voltar, eu vou multiplicar ou dividir. Ele vai andar, ele vai voltar quantas casas? Dividido por 100. Então você vai ter 240 dividido por 100. Que é 2,4. 2,4 o quê? Metros. Agora sim, vamos calcular a área, né? A área vai ser o quê? 2,4 vezes 2,4. Você fazendo aí, você vai achar 5,76 metros quadrados. É o A. As questões de geometria, pessoal, ela engloba o máximo de coisa possível. Né, Maria? Essa questão foi o quê? Paga 1, leva 3, né? Você teve que fazer a conversão da unidade. Você teve que lembrar a fórmula do perímetro. Você teve que calcular a área. Fora as coisas de álgebra, como a potenciação, a questão da vírgula aí também. Foi três coisas. Foi três coisas numa questão só. É. Voltando para cá, ó. E se eu fosse de metro para milímetro, eu teria que multiplicar por 1000, né? Se eu fosse de metro para decímetro, por 10. Se eu fosse de metro para centímetro, multiplicaria por 100. Tá bom? Você vai contando as casas. Se ele avança, né? Multiplica. Se ele volta, divide. Sempre assim. É. Letra C. Vamos para umas fórmulas aqui. Vamos. A letra C? Foi a letra C? Letra A, né? Não? Letra A. Isso. O material que eu mandei de vocês tem as fórmulas que eu vou falar agora, tá bom? Eu vou colocar só as fórmulas de polígonos. Infelizmente, vocês têm que saber, tá certo? A parte de geometria, perímetro, dá para você deduzir mentalmente. Agora, polígonos, infelizmente, meu povo, nós temos que memorizar as fórmulas. São para polígonos regulares, tá certo? Polígonos regulares. O que é uma coisa regular? Igual, né? O que é um polígono regular? Ele tem ângulos com a mesma medida e lados com a mesma medida. Ângulos com a mesma medida e lados com a mesma medida. Por isso que é regular. Então nós temos algumas formulazinhas e preste atenção. E sempre elas, o N significa número de lados, tá bom? Não entendi, Jude. Número de lados, tá bom? Sempre nas fórmulas o N vai representar o número de lados. Primeira fórmulazinha que está no seu material é da diagonal, simbolizado pela letra D, né? Diagonal, Dzinho. A diagonal vai ser o quê? Ó? N, o que é o N? É o número de lados. N menos 3 sobre 2. O que é o N? É o número de lados. Tá certo? Segunda fórmula, tá no material, lembrando disso. A soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos
internos. Eu represento essa fórmula pela SI, tá bom? Não sei por quê, soma dos ângulos internos. Como é o SI? É N menos 2 vezes 180 graus. Massa. É isso aí. Brevemente, acho que eu vou colocar esse material na Amazon. Ângulo interno. Pô, circunflexo feio, né? Ângulo interno. Eu também. Para polígonos, infelizmente, se tiver no edital, a parte de geometria é muito extensa. Isso aqui é só o conteúdo de polígonos. Tá faltando coisa, viu? É. Isso. Vai ser o quê? Essa fórmula de cima dividida por n. N menos 2. N menos 2. Vai arriscar ou não vai arriscar mesmo? N menos 2 vezes 180 sobre N. E lembrando, sempre o N vai ser número de lados. Isso é o ângulo interno. Aí a última, que é a quarta, é o AE, o ângulo externo. O ângulo externo é o que está fora, né? Interno é dentro. É mais fácil essa forma. Isso. O externo, o AE, o AE vai ser 360. Oi? Número de lados, sempre. Para polígonos. São essas, são essas formas. Aí eu parei na questão 13, foi? Não, 14 já. Ligeiro. Olha só. Aí pronto. Aí a gente tem que ser mala, tá certo? A gente tem que ser mala, infelizmente. Ou felizmente. Um polígono que possui 14 diagonais é chamado de. Se você fosse aplicar na fórmula, diagonal, n que multiplica n menos 3 sobre 2. Ele já disse que a diagonal é 14, né? Então você teria isso. N que multiplica n menos 3 sobre 2 igual a 14. Se você fizer a distribuição aqui, vai dar uma equação do segundo grau. Meu povo, vamos ver os itens, né? É melhor, é mais rápido, né não? Quadrilátero tem quantos lados? Pentágono tem quantos lados? Heptágono? 6. 7, isso. Hexágono que é 7. Dodecágono são quantos? O icoságono é o quê? 20. Aí o cálculo é simples, dá para você fazer pelos itens, tá bom? Substituir na fórmula, ver se vai dar 14. Se fosse o 4, ó. Quanto é 4 menos 3? É 1. 1 vezes 4 é 4. 4 dividido por 2 dá 14? Dá não, ia dar 2. Se for o pentágono, 5 menos 3 é 2, né? 2 vezes 5 é 10. Já não vai dar 14. Se fosse o D, 12. 12 menos 3 é 9. 9 vezes 12, 54 ia dar aqui. Não vai dar certo, não. A resposta vai ser o C mesmo. Se eu fizer a substituição, ó, 7 que multiplica 7 menos 3 sobre 2 é igual a 14, né? Mas vamos ver. 7 menos 3 é 4. 7 vezes 4 sobre 2 igual a 14. 7 vezes 4 é 28. E a metade de 28 realmente é 14, né? Curiosidade, o heptágono é o único polígono que o número de lados é igual. O número de diagonais é o dobro do número de lados, né? É o único. É o único que vai servir isso, tá certo? Então a resposta seria o C, o heptágono. Professor, se eu não soubesse aqui, você ia dar uma equação do segundo grau. Você ia distribuir o n, dava n ao quadrado menos 3n igual a 28. Trazia o 28 para a esquerda. Tinha que usar o valor do delta. Tinha que achar a raiz positiva. Você ia passar um tempo grande. A resposta é o C, né? É o D. É a D. C? C mesmo, né? 7.
O número diagonais de um polígono de 8 lados, que é o octógono. O octógono é onde aquele pessoal da UFC luta, viu? O tapete lá chama-se octógono. De fato, é um polígono de 8 lados mesmo. Substituição da fórmula, né? Ó, diagonal é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. O cara foi teu irmão, ó, ele já disse o valor de n. Quanto é n? 8. Isso é a substituição de fórmula. 8 menos 3. Só a aplicação da fórmula. Sobre 2. Lembrando que você tem que resolver primeiro o que está entre parênteses. 8 menos 3 é 5. Sobre 2. 8 vezes 5 é 40. A metade de 40 é... Item D. Boa questão, né? O ruim de uma questão fácil assim é que todo mundo acerta no concurso. Você tem a obrigação de acertar. O ruim é esse. Uma daquelas questões de juros, do dobro do capital, né? A incidência de erro é grande. Se você acertar aquela, você já sai na frente de muita gente. Você tá entendendo? É infeliz. É. Se não souber a fórmula, não anda não. Se a pessoa for desenhar um polígono e for ficar arriscando para contar as diagonais, ela vai ter que achar 20. Olha o tempo que ela vai perder. Né? A fórmula já vai direto ao ponto. As medidas dos lados de... Agora essa questão é um pouquinho chata, viu, gente? É linda essa questão, mas ela é chata. É. Infelizmente, as questões de polígono, Jude, é decoreba. As medidas dos lados de um triângulo são números pares consecutivos. Que diabo é isso, pessoal? Pares consecutivos. Isso. Aí como é que a gente vai representar isso algebricamente, que é a maneira de resolver a questão? E a medida do menor lado é 1/3 da soma das medidas dos outros dois lados. Ele quer saber o perímetro desse triângulo. Como a colega falou, eu tenho 2, 4, 6, 8 e por aí vai. São pares consecutivos. Como é que eu represento isso algebricamente? Algébrica. Os números pares, né? Nada a ver. Não, tem a ver não. Tá mais pra equação mesmo, essa aqui, equação de primeiro grau. Pessoal, se 2x é um número par, se o x for 1, se o x for 1, 2 vezes 1 dá quanto? 2 vezes 1 dá o quê? 2. Se for 2, 2 vezes 2, 4. Qualquer que seja o valor de x, vai ser o número par. Como é que eu escreveria o consecutivo? Esse seria o primeiro, a estrutura algébrica do primeiro número, né? Como é que seria o segundo? Para dar o número par. Consecutivo, né? Como é que seria? De 2 para 4 aumentou quanto? Como é que seria o número? 2x mais 2. Se for 1, ó, fica 2. 2 mais 2, 4. Se for 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Vai ser consecutivo. E o terceiro número, como é que ficaria? Seria quanto? 2x mais quanto? É só aumentar mais 2. 2x mais 4. Beleza? Você pode salvar isso. Isso aí é a representação algébrica dos números pares. Judes é a sequência. Se fosse um quarto número, seria 2x mais 6. E aí vai, né? Aí o que é que ele diz? A medida do menor. Quem é o menor aí? 2x, 2x mais 2 ou 2x mais 4? Quem é o menor? Não, ele quer o menor.
2x. 2x. O menor é 2x. Olha o que é que ele diz. A medida do menor, ou seja, aí você já pega o 2x para Cristo, né? A medida do menor, 2x, é 1/3, que é 1/3, é dividir por 3. 1/3 da soma das medidas dos outros dois. A soma, vou pegar esse com esse e somar. 2x mais 2 mais 2x mais 4. Repetindo. A medida do menor, que é o menor, 2x, é igual, o que é 1/3? Dividir por 3, 1 sobre 3. Das medidas dos outros dois. Quem são os outros dois? O que eu não sei. O 2x mais 2 e o 2x mais 4. Que está entre parênteses, a gente vai dar para somar, né? Ó. Quanto é 2x mais 2x? 4x. 2 mais 4, 6. O 3 aqui, ó. Hã? É uma questão bem aritmética, como a gente chama na matemática, tá bom? Um que multiplica isso aqui fica 4x mais 6. É questão de conhecimentos gerais, viu, meu povo? O 3 está dividindo, ele passa o quê? Então fica 2x. Fica 2x vezes 3 igual a 1 que multiplica 4x mais 6. Então fica 6x. 6x igual a 4x mais 6. O 4x vai para lá, né? Então fica 6x menos 4x. Igual a 6. Quanto é 6x menos 4x? É 2x. 2x é 6. Tá multiplicando, passa o quê, meu povo? Dividindo. E a metade de 6 é quanto? 3. Não para por aí a questão. Ele quer saber o perímetro. Os números eram 2x, 2x mais 2 e 2x mais 4. Mais 4. Quanto é que é o x? É 3, né? Então fica 6, substituindo, ó. Aí o outro número vai ser o quê? 8, né? E o consecutivo é 10. Aumentando de 2 em 2, né? 2 vezes 3 é 6, 6 mais 2, 8. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 4 é 10. E o perímetro do triângulo é a soma dos lados. 6 mais 8 mais 10. 24. Essa questão. Quando eu vi aqui, poxa, eu coloquei essa questão na lista, eu coloquei. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Espero que vocês. Meu Deus, eu vou cair pra trás agora. A minha noiva dizendo que vai pra academia 6 horas. Milagre isso aí, viu? É minhas orações. Eu gosto de academia, né? Diga aí. Essa daí, como eu digo aqui no Ceará, viu? Viu, Josi? A expressão cearense é pra voar as bandas. Essa é. Que é isso, existe não. Aqui, Josi, aqui a mulher vai demorar, dá pra gente conversar. Eu pensei que ela queria sair mais cedo. Aqui tem um narrador de futebol chamado Gomes Farias. Ele é bem fuleiro, né? Fuleiro é comédia. Aí quando, ele é tal Ceará, né? Aí quando o Ceará tá mal, ele diz assim: a vontade que tem é de arrumar as coisas e ir embora. O Ceará tá jogando mal. É maior. É. Go... Mas, pessoal, eu trago questões. Aqui, minha filha, tá difícil, viu? Aqui só chove. Aqui só vai chover em janeiro, olha lá, agora. A única coisa boa aqui em Fortaleza que vai acontecer, aliás, em setembro, que são os meses dos ventos fortes, tá bom? Aqui ventila bastante. Mas sim, pessoal, é uma questão muito algébrica. Seria uma questão de específica. Mas assim, eu tô tentando te dar uma saída pra questão, tá bom, Júlio? É uma questão de um nível realmente. Mas dá certo, é assim mesmo. Não, é não. A história é essa.
16, vai 16. Vamos botar lá. 24, né? É o D. Isso. Ó. Vamos para outra questão. Algumas questões a gente consegue olhar para as alternativas e ver a resposta, com as tentativas. Outras são um pouco mais algébricas, como a questão 16. Mas olha essa 17. Um determinado retângulo tem 120 metros quadrados de área. Como é que é a área do retângulo? É base vezes altura. A área de um retângulo é B vezes H. Ou comprimento vezes largura, em alguns livros. Aí o que é que ele fala? Isso aqui foi o primeiro período, né? Primeiro partezinho aqui, ó. Aumentando a sua base para 5. Então vai ter um novo retângulo. Vai ter um novo retângulo. A base vai aumentar quanto? 5. Então vai ser B mais 5. E diminuindo a altura para 4. Então fica H menos 4. Obtém-se um retângulo de mesma área. Ó, a área aqui deu 120 metros quadrados, né? E aqui deu 120 metros quadrados. O que é que você vai ter que pensar nessa questão? Dois números, cuja multiplicação vai dar 120. Todos vão dar 120. Mas também dois números que quando você somar 5 e tirar 4, vai dar 120. O que é que ele disse, ó? Vai ter a mesma área, né? Ele fala bem aqui, ó. O que é que você faz? Você vai pegar o primeiro nas alternativas, somar mais 5 do primeiro número, subtrair 4 e ver se é o resultado. Vai dar 120. Vamos imaginar o item A. Se eu somar 6 mais 5, dá quanto? 11, né? 11 vezes 20 menos 4, ó. Vou fazer bem aqui, ó. O item A, analisando. 6 mais 5 dá 11. 20 menos 4 dá 16. Ó, vai terminar em 6, não termina em 120, né? Já não é o item A. Dá para analisar os itens rapidamente, tá bom? Se for o B, 10 mais 5 é o item B. 10 mais 5 é 15. Droga, era para ter ido para outro item. 12 menos 4 é 8. 15 vezes 8 dá 120. Qual vai ser o item? O B. Tá certo? Professor, se eu não fizesse assim, também ia dar numa equação do segundo grau. Só que questões assim, vai para o item. Você está no concurso. Tem redação, tem português, tem a matemática, linda e maravilhosa. Tem didática. Você não pode perder tempo. Você não tem que ser algébrico demais, não, tá bom? Algumas questões, infelizmente, a gente tem que ser muito algébrico. Como a questão da paridade, né? Dos números pares. Tem um padrão. Eu tenho que seguir esse padrão. E como ele trouxe para a álgebra ali, infelizmente teria que ter resolvido daquela forma. Mas essa aqui você não precisa ser geométrico. Ia dar numa equação de segundo grau, você ia levar de 12 a 15 minutos nessa questão, no mínimo. E olhe lá. Nos itens, você leva 3 minutos, 2 minutos, né? É uma coisa prática, tá certo? Lógico, respeitando a teoria. A base aumenta 5 e a largura diminui 4 nessa ordem, né? Se você invertesse, ia errar a questão. Ia errar o item, né? Entendeu? Saber que a base é o que está embaixo, a altura ou largura, né, é o que está do lado. Tá ok, meu povo? Falta 10 minutinhos, estamos terminando. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso, tá bom? Essa... Esse tipo de questão cai sim, cai nos vestibulares tradicionais, né? Aqui, por exemplo, a universidade... questão desse tipo é o UES, aqui no Ceará, né? O UES. A URCA, né? Que é lá do Cariri. O vestibular de medicina da Universidade Particular Unifoc é muito pesado. Pessoal, essa questão aqui ela é nula, tá bom? Não tem o item. Né? Mas vamos fazer ela, achar a resposta. Esquece os itens aqui, ó. Perdão, viu? Ó. A carroceria do caminhão baú de Seu Antônio tem medidas 3, 6 e 4. Quantas viagens, no mínimo,
seu Antônio terá que fazer para transportar 60 metros quadrados. O número de viagens, você vai dividir os dois volumes. O volume do caminhão, né? Caminhão, é? O volume total sobre o volume do caminhão. O volume é o produto das dimensões. Então, o que é que você vai fazer? Ó? 360 dividido pelo volume de baixo. Ele já te deu esse volume aqui, ó, metros cúbicos. Quando tiver o 3 em cima, quer dizer volume. 360 dividido por 3 vezes 6 vezes 4. 360 sobre 3 vezes 6 é 18. 18 vezes 4 é 72. Dá 5, né? Tá certo? Dá 5 viagens. O mais próximo seria o item B, mas ele não precisa fazer mais 2 viagens a mais, né? Por isso que a questão tá nula. Basta ele fazer 5 viagens. Tá certo? Deu para entender? 5 viagens. Qual foi a parte do mais ou menos? Qual foi a parte do mais ou menos? Pode falar. O volume é o produto. Oi. Vamos lá. Vou até desenhar a figura agora. Ó, o volume que ele se refere é um. Imagine um caminhão, né? Uma caixa. Imagine uma caixa. A caixa da Avon, a caixa da Eudora. Quando chega na sua casa aí, caso vocês sejam vendedores. Falo isso porque minha noiva revende essas coisas e a minha mãe vende a Avon. Ó. É uma caixa, né? Bem bonitinha. Vai sair bem bonitinha essa caixa. Pronto. Isso aqui é uma dessas caixas que eu mencionei. Ela tem 3 dimensões. Esse comprimento aqui, essa largura e essa altura. O volume é o produto das dimensões. A vezes B vezes C. O que é o volume? É esse espaço todo ocupado. Por isso que eu multiplico as 3 dimensões. Beleza? Isso vai servir para caixas, né? Paralelepípedos, que é o nome dessa figura geométrica. Também tá, é para ter esse negócio aqui. Tá certo? Então o volume é o produto das dimensões. Isso aí o C é a altura. Também você tem uma caixa cúbica. Cubozinho, né? Bem comum mesmo das questões. O cubo, ele tem uma peculiaridade, ó. As medidas todas são iguais. Ele é um quadrado cheio de... São vários quadrados, né? Ó. São 6 quadrados, 6 faces, né? Quadrangulares. Vão ter as mesmas medidas. Quer dizer que se aqui for A, aqui também é A e aqui também é A. Isso é o cubo. O volume vai ser A vezes A vezes A. Quantas vezes o A aparece nessa multiplicação? Por isso que o volume é A elevado a 3, tá certo? No caso aqui, ó, 3 medidas diferentes. É uma caixa, né? Ó, 3 vezes 6 vezes 4. E o de cima é o volume todo. Se eu quero saber o número de viagens, eu pego todo e divido pela parte. Eu pego o volume total e divido pelo volume do baú, da caixa. 360 dividido por essa multiplicação. Que dá 72 e dá 5, né? Ficou melhor? VC é o volume do cubo. Da caixa, né? No caso da caixa. Do volume da carroçaria. Pronto. Eu gosto é. Vou deixar vocês hoje à noite com a cabeça fumegando, né? Como diz aqui no Ceará. É. Essa questão foi de Guaiúba. Contextualizada, ó. Um triângulo retângulo possui um de seus ângulos internos medindo essa expressão numérica. Olha aí. Cara, em vez de ir direto ao ponto, né? A questão desse ano, 2023. Podemos afirmar que a medida do outro ângulo interno desse triângulo é.
Você tem que saber rapidez sobre o triângulo. Retângulo, né? O que é um triângulo retângulo, pessoal? Já é isso. É um triângulo. Um triângulo retângulo ele tem uma característica peculiar. Ele tem um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto, né, como a gente chama, né? Ou seja, você tá vendo que é mais reto aqui? É esse aqui, ó. 90. Aí ele fala que um dos ângulos é essa expressão numérica. 2 mais 30 menos 12. 12 mais 18, né? Dá quanto, pessoal? 30. Então, aqui eu já descobri que é 30. Aqui é 90 e falta aqui. Vai ser 60. Se eu somar os ângulos do triângulo, o SI dele, né? 90 mais X mais 30, tem que dar 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. A soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. Certo? 90 mais 30 é 120. 120 mais x é igual a 180. O 120 passa subtraindo. X vai ser 180. Isso. 120. X é igual a 60. Mas esse triângulo aqui é a casa pio. 30, 60, 90. Sem entrada e sem juros, tá bom? Tiver o 30 e o 90 é porque é 60. Item A. Foi, né? Agora vai vir a mais difícil de todas. Ah, não, tô brincando, viu? É. Quando for lá pro finalzinho, eu vou estudar essa semana direitinho, essa semana que eu volto pra sala de aula. Eu vou liberar o próximo módulo. Vão ser 5 módulos, tá bom? Vou dizer como é que vai ser bem direitinho pra gente começar lá pra quinzena de agosto. A gente ir até setembro bem direitinho. Os 4 dias, ou 4 ou 5. Esticado. Um pouquinho mais caro também, tá bom? Quero ser mais esticado, né? A área de um quadrado é igual a 289. Qual é o perímetro? Professor, o senhor falou que a área de um quadrado, a área do quadrado, é lado ao quadrado. O que é que ele está dizendo? Que lado ao quadrado dá 289. Você está vendo 2 em cima? É a potenciação. A propriedade inversa é a radiciação. A raiz quadrada de 289 é quanto? Ó, 20 vezes 20 é 400, né? Então é menor que 20. 15 vezes 15 é 225. Então é um pouquinho maior que isso aqui. Para terminar em 9, tem que ter um 7. 17 vezes 17 dá 289. 7 vezes 7 tem um 9. É 289. A raiz quadrada de 289 é 17. Quer dizer que esse quadrado, o lado médio, o que? 17. O perímetro vai ser 4 vezes o lado. 4 vezes 17. E tem A, 68. Ai, cansei. Beleza, pessoal? Tranquilíssimo. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Eu espero que tenha acrescentado, tá bom? Beleza? O grupo de WhatsApp vai... Obrigado. O grupo de WhatsApp vai se manter, tá bom? Para eu tirar informação. Aliás, eu divulgar, publicar os vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar questões. Tá certo? Mandar provas anteriores dos concursos que vocês não estão fazendo para mim resolver no canal. Para me avisar quando é que vai ser o próximo curso, tá bom? Vamos marcar, vamos marcar. Tem ela comigo lá no Henrique, né?